Olá! Você está no canal Psicoeficiente e o meu nome é Joana. Tudo bem com vocês? Eu gostaria de pedir a vocês para agora, logo no início do vídeo, curtir aqui e ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo, se você achar que te ajudou de alguma forma, deixar o seu comentário e compartilhar. Nós vamos hoje dar continuidade no assunto em que foi falado em um dos últimos vídeos, que é a ansiedade, o transtorno da ansiedade e o transtorno do pânico. Mas hoje eu quero focar na ansiedade, porque a ansiedade, o transtorno da ansiedade, é algo que se manifesta em 3 áreas específicas do cérebro, e agora eu vou explicar para vocês o que cada uma dessas áreas é responsável por fazer e por quê. Apesar da ansiedade ser um sentimento necessário e importante para todos nós, para que tenhamos expectativas, metas, projetos, quando existe uma desregulação na produção de alguns neurotransmissores e no funcionamento dessas áreas em específico, a gente pode dizer que essa pessoa pode ter um transtorno de ansiedade. Ou seja, uma ansiedade anormal, uma ansiedade acima daquilo que é esperado para todos nós. Então essas 3 áreas são o hipocampo, o pré-frontal e a amígdala. A amígdala, ela é responsável pelas nossas reações. Ela é responsável por uma interpretação desses sentimentos que as coisas nos trazem, as situações nos trazem, e ela é responsável pelo mecanismo de luta e fuga. Ou seja, é ela que te impulsiona a estar mais atento para tentar resolver aquele problema, ou ela pode te paralisar. O hipocampo, ele está relacionado com a nossa memória. E essa memória, ela tem a ver com a sua história, com as suas experiências de vida, e ela é ativada também por essas emoções, por esses sentimentos. Muito bem. E aí, o pré-frontal é responsável por fazer um cálculo, por fazer um planejamento a respeito das nossas atitudes em relação ao que nós sentimos e ao que está acontecendo no nosso ambiente. Pois bem, quando nós estamos expostos a alguma situação ansiogênica, automaticamente dispara essa produção de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina, fazendo com que o nosso corpo reaja, inclusive com sintomas físicos. No outro vídeo eu comentei de alguns dos sintomas que tanto estão presentes na crise da ansiedade como também na crise do pânico, e isso acaba trazendo para o físico uma questão psicológica. Mas entenda que a ansiedade, essa crise de ansiedade, muitas vezes ela paralisa a pessoa, ela faz com que a pessoa ela tenha um prejuízo muito grande em toda a sua vida, no ocupacional, no profissional, no pessoal, no trabalho, em todas as áreas. Por quê? Porque essa pessoa ela passa a desistir de fazer toda e qualquer coisa que remeta a uma experiência ruim, negativa. Inclusive traz alguns pensamentos que nem são reais, são pensamentos disfuncionais, porque a pessoa sempre olha para as situações de forma negativa, acreditando que não vai dar certo, acreditando que aquilo tudo vai dar errado e que ela não vai conseguir. E isso vai fazendo com que ela fique tão frustrada que ela fica paralisada. Mas entenda bem que esse é um processo que ocorre o tempo todo. A pessoa ansiosa, a pessoa que tem esse transtorno de ansiedade, o tempo todo ela tem esses pensamentos, mas existem atitudes que podem nos ajudar a lidar com essas situações. Mesmo a pessoa que já é diagnosticada, que toma medicação, que tem o transtorno de ansiedade, ou até mesmo como comorbidade de outro transtorno, ou tem outros transtornos, essa pessoa pode sim ter uma melhor qualidade de vida. Por quê? Quando essa pessoa procura uma psicoterapia, procura um tratamento medicamentoso, ela precisa realizar todas essas questões, mas ela também precisa ter algumas mudanças de hábito.
Porque essas mudanças de hábito, elas vão auxiliar nesse processo de trazer essa pessoa para o aqui e o agora, para que ela entenda que aquela situação fóbica, aquela situação que está trazendo aquele medo, aquela sensação ruim, ela não aconteceu e talvez nunca aconteça. Porém, é um sentimento tão real, devido àquelas áreas do cérebro que são afetadas, a memória da pessoa, daquela situação ruim que a pessoa teve, daquela experiência ruim que a pessoa teve, ela traz consigo um peso muito grande, fazendo com que a pessoa, apenas pensando em uma situação que pode dar errado, ela já se sente como se tudo tivesse dado errado. Esse que é o grande problema. No momento de crise, a pessoa não consegue lidar com as suas emoções e ela se descompensa. E isso pode fazer com que ela tenha prejuízo em todas as áreas e não consiga se organizar. É por isso que mudança de hábitos pode auxiliar nesse processo. Eu ouço pessoas dizendo, eu não vou procurar médica, eu não vou procurar terapia porque nada adianta comigo, já tentei de tudo, não consegui. Porque na verdade o remédio, ele não vai dar conta de todas as questões. É preciso que haja uma terapia, é preciso que haja uma mudança de hábito para que todas as coisas possam contribuir. A gente precisa entender que o transtorno de ansiedade, ele pode vir por causas endógenas, ou seja, pode ter genética envolvida, podem ser várias questões internas que já predispõem essa pessoa a ser mais ansiosa. Tem também ambientes ansiogênicos, né? Ambientes que são assim caóticos, bagunçados, que também trazem uma dificuldade para essa pessoa que já é ansiosa. E existe também fatos que podem acontecer na vida de todos nós, fatos inesperados. Esses fatos inesperados, às vezes até situações com pessoas, né, em alguns ambientes, podem fazer com que a pessoa desperte, né, tenha um gatilho de ansiedade. Eu costumo dar o exemplo daquelas pessoas, né, que são medicinais. Existem pessoas que só da gente estar perto delas a gente fica bem, né, a gente fica feliz. Mas também existem as pessoas ansiogênicas. Eu não gosto de dizer pessoas tóxicas, porque na verdade não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com como você se sente na presença dessa pessoa. Isso tem um contexto, isso tem uma explicação que não necessariamente está relacionado com a pessoa, mas é muito mais com a sua vivência, a sua história e a sua impressão daquela situação. É por isso que um ambiente organizado vai lhe ajudar a diminuir esse grau de ansiedade. Então, trazendo para a vida coisas que são importantes para lidar com isso, nós precisamos entender que precisamos focar no presente. Precisamos evitar situações estressantes, principalmente nos momentos de maior crise. Precisamos também praticar o otimismo, pensar de uma forma mais positiva, duvidar daquelas crenças ruins. E também procurar manter uma organização para que a situação esteja previsível diante de você. E também fazer pausas estratégicas, porque em momentos onde essa ansiedade está muito elevada, a pessoa, se ela insiste naquele comportamento, muitas das vezes ela pode travar. E também precisamos pensar que precisamos respeitar os nossos limites. E essa eu acho que é a parte mais difícil para todo ansioso. Ele sempre quer fazer mais, porque o seu fazer está associado à parte emocional. E a gente precisa entender que não acumular tarefas é muito importante. Ter um sono tranquilo também é importante. Praticar o lazer é fundamental. Precisamos limitar o tempo do trabalho. Agora em home office fica cada vez mais difícil limitar esse tempo de trabalho, mas é importante. Se comprometer com situações possíveis. Delegar tarefas. Pedir ajuda e também aprender a dizer não. Isso é um desafio para todo ansioso, porque como eu já disse anteriormente, o ansioso muitas vezes, por ele ter esse comportamento de se frustrar muito, ele evita frustrar o outro, mas muitas das vezes isso passa pela percepção dele e não do outro. Então,
faz parte desse desenvolvimento aprender a lidar com ele mesmo. Respeitar seus limites é aprender a ler o seu próprio corpo, é aprender a meditar, é aprender a fazer atividades físicas, fazer alongamentos, fazer exercícios de respiração. Tudo isso auxilia o ansioso a conhecer o seu próprio corpo e perceber quando ele está ficando mais ansioso, quando a crise está iniciando. Automaticamente, se é uma pessoa que faz uso de uma medicação, se é uma pessoa que faz a psicoterapia, ela tendo uma melhora de qualidade de vida, uma organização e um ambiente previsível, automaticamente essa ansiedade, esse nível de ansiedade vai baixar. E aí ela pode buscar uma psicoterapia da área da TCC, que é cognitivo-comportamental. Ela pode se utilizar de ferramentas que são muito valiosas no processo de lidar com a ansiedade. Então, pessoal, eu espero que o nosso trabalho de hoje tenha ajudado você. Se você tiver dúvida, quiser comentar a respeito, deixa aqui um comentário pra gente, curte aqui, comenta, e eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui conosco até agora, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.